Eu consigo compartilhar? Consegue, né? Consigo. Share screen aqui já vai, né? Não, mas eu acho que a Simone tem que... Ainda não, Solomão, eu vou te colocar, peraí. Sim, senhora. Deixa eu só colocar em modo de apresentação aqui também. Pronto. Peraí. Cadê? Oi. Aqui. Então. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Então, Salomão, não está em modo de apresentação, não, mas conseguimos ver, tá? Tá não? Então, peraí. Não sei como é que funciona isso aqui, não, mas... Eu sei que eu acho que tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Tem um esqueminha desse. Não tem? Mas tá dando para ver, sabe, Salomão? Tá, beleza. Bom, vamos assim. Vamos lá. Qualquer dificuldade, vocês me falam, então. Se não estiver dando ou qualquer coisa. Então... Estamos chegando. Beleza. Então, o nosso tema é esse. Aí, vocês perguntam, mas de onde que veio esse tema, né? É o seguinte, o Xande chegou para mim e falou assim, Salomão, rola para o final de semana? Aí eu falei assim, mas deixa eu ver até amanhã, isso foi no domingo, né? Deixa eu ver amanhã, eu te respondo. Aí eu falei assim, deixa eu consultar Emmanuel para saber se Emmanuel tem um tema para poder, né, a gente poder conversar aqui. Aí, em que eu abro o caminho verdade e vida, vem, desculpa, via de luz, vem esse tema. Eu falei assim, sensacional, né? Emmanuel quebrou o meu galho agora, falando um tema desse nessa época. No domingo. No domingo. Mas vamos em frente, então. Bom, esse é um tema muito caro para todos nós, porque eu tenho certeza que todo mundo já leu essa parte, principalmente, né, da Lei de Liberdade, que é uma lei, lei. Eu acho isso interessante, porque o nosso tema não é um tema qualquer, no sentido de, é uma proposta dentro da doutrina espírita. Não. É colocado dentro do Livro dos Espíritos como Lei de Liberdade. Então, ela é muito significativa e assim a gente tem que tratar. Agora, a questão nossa é como é que a gente aborda esse tema, né? E quais são os pontos, né, no nosso dia a dia que tanto isso influencia. Nós vamos seguir aqui, então. Mudou para vocês aí ou não? Mudou ou não? Não, pois é. Então, é isso aqui que não funciona direito. Espera aí. Vou parar. É porque senão eu não consigo... Eu prefiro apresentar assim. Deixa eu ver se agora eu consigo fazer aparecer. Não é porque fica aparecendo tudo. Assim. Agora vocês estão vendo, então? Sim. Ok. Trocando, então. Então, mudou aí agora, né? Mudou. Ok. Então, como a gente estava falando, nós estamos falando aqui num capítulo que é Lei de Liberdade. Então, é um tema extenso, é um tema, né, extremamente atual, no nosso caso, né, e que nós não podemos nos furtar também a não discutir, porque o tema é amplo e é complexo. De uma determinada forma, né, de um determinado ponto de vista, mas é fundamental para as nossas vidas e pelo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos lá lei natural, liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico do móvel das ações do homem. Ou seja, está aqui, né? Se a gente quiser uma discussão pessoal mais extensa, vamos procurar, então, capítulo 10, né? Número 9, Lei de Liberdade, no Livro dos Espíritos. Ok? Seguindo, então. Vamos lá. Do começo.
Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? É uma proposta interessante, né? Os Espíritos já respondem aqui, não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Isso aqui, gente, essa questão, ela é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque nós estamos falando de um mundo de relação, em que a liberdade é a base da relação. E os Espíritos estão falando que liberdade absoluta eu não tenho, já que é um mundo de relação. Então, quando eu tenho uma relação de A com B, isso não dá liberdade total para A, nem dá liberdade total para B, porque ambos os dois vão ter que compartilhar essa liberdade. Ok? Estamos abertos, hein, gente? Aqui é nós, hein? É o nosso grupo, hein? Pode falar. Então, se eu não tenho a liberdade absoluta, veja, ela sempre funciona dos dois lados. Então, tomando aqui a minha amiga, né, Ana Maria aqui, tá certo? Com a ente de relação aqui, no nosso caso, Salomão tem liberdade relativa em relação a Ana Maria, e Ana Maria tem a liberdade relativa em relação a Salomão. E assim, né, prossegue o nosso caminho. Ok, gente? Firme nesse conceito aí? Tranquilo, Salomão. Os espíritos, então, ajudam a gente e falam assim, Kardec pergunta, né, qual seria a condição com que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Aqui. A do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Isso é importante, gente. Esses pontos são importantes. Nós, né, trouxemos aqui para que a gente possa já ir pensando e já amadurecendo essas ideias, porque mais na frente nós vamos ver no texto de Emmanuel que isso aqui é fundamental. E Emmanuel traça as linhas em relação a isso aqui. Ok? Podemos seguir? Beleza. Ninguém falou nada, eu vou seguir. Outro ponto que eu achei, né, fundamental dentro dessas questões é esse aqui. Que sem esse, também o texto de Emmanuel ia ficar assim meio que... por quê? Onde é que ele está querendo chegar com essa ideia? Né? Veja, o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Veja, vamos voltar de trás aqui. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar uma liberdade absoluta? Não. Por causa da vida de relação. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Gente, nós estamos discutindo aqui, hein? Isso aqui aponta para fora. Ok? Questão 825. Esse aqui aponta para dentro.
Então, por favor, vamos atentarmos em relação ao sentido da seta. Ok? Eu tenho Salomão, liberdade de pensar. Logo, Salomão, tenho liberdade de agir. Ok? Salomão, Pois não? Salomão. Pois não, Alexandre? Ah, tá me escutando? Estou, sim, senhor. Ah, beleza, deu um tilt aqui. Não tem, nessas perguntas aí, não fala que o homem só tem liberdade de pensar? É o campo onde ele é plenamente livre? Pois é o que está aqui, Alexandre. No livre-arbítrio. Não, é uma outra pergunta que deixa bem clara essa questão. Sim, Tem, né? perfeito. Mas aqui a gente está falando. Agora, volta atrás ali. Volta atrás naquelas duas perguntas lá. Uma coisa me deixou intrigado. Você falou assim, gente, tudo bem, tudo entendido isso? Não tem mais nada? Se não tiver, eu vou para frente. Aí você ficou um tempo calado, aí não teve, foi para frente. O que é que passa pela sua cabeça nessa hora? O que tem para entender mais aqui, além disso que está falando aqui? Porque para mim está bem explícito aqui. O que é mais profundo aí que você consegue enxergar? Você com seus amigos filósofos lá, Aristóteles, Platão, seus amigos aí todos, o que você pode. O que acontece aqui que você deixou um tempinho para a gente pensar aí? Porque para mim ficou bem claro, né? A posição no mundo em que o homem pode gabar de ter absoluta no mundo, na matéria, né? Não tem jeito, porque ele tem uma vida de relação. Então, não tem jeito de ter plena liberdade, porque eu acho que é por aí também que vai falar, né? Que o seu direito termina onde começa o direito do outro. Não Isso. fala uma coisa, é aqui que fala isso aí. Então, pois é, isso aí está bem claro, né? Mas você tem. Seus amigos trouxeram alguma coisa a mais? Pois é, Xande. O ponto é exatamente esse. Se está tão claro, na hora que cai aqui, veja, você tem a liberdade de agir. Mas também tem de pensar. Isso. Mas veja, você tem uma vida de relação. Ok? Yes. Então, você e a Ana, por exemplo, uma vida de relação. Só que você também, além de ter essa questão da relação, tem a liberdade de agir. Nós estamos falando aqui de exercício. Entendeu, Xande? Exercício. Ou seja, O exercício do meu livre-arbítrio. isso, na sua vida de relação. Então, ao mesmo tempo que eu tenho livre-arbítrio, eu não posso fazer tudo que eu quero. Ah, Xande! Muito bem, né? Tá vendo como é que a coisa é mais para frente? Vamos deixar o Hélio falar. Ô, Hélio, fala aí. Eu levanto até uma outra questão também, que é a seguinte, que é essa liberdade absoluta, né? Porque ela requer que você também tenha o conhecimento, não é? Porque se você tem uma faca na mão, você tem a liberdade de fazer alguma coisa com ela, mas você tem que ter o conhecimento, né? Se você não tiver a faca, você não tem essa liberdade. Né? Eu olho isso porque, por exemplo, mesmo como nós reencarnados, será que a gente tem liberdade de pensar tudo que a gente quer? Pois eu te falo que, dependendo, por exemplo, do que você está comendo, ingerindo, você pode limitar a sua capacidade de pensamento. Né? Não entendi. Pelo menos enquanto reencarnado. Por exemplo, existem certas drogas que te impedem de ter certos tipos de comportamento. Quer dizer que sua liberdade foi limitada pelo seu próprio organismo. Né? Se você está sob efeito de álcool, sua capacidade de raciocínio diminui. Então, você está no gozo da liberdade completa?
É interessante pensar nisso, né? Que nós estamos num processo, eu acho, de construção dessa liberdade, de conquistar essa liberdade para lá no futuro, quando nós evoluímos, né? Chegamos como Jesus, ter a plena liberdade absoluta. Mas liberdade Então, absoluta poderia ser olhado por este ângulo também. Nós não temos essa liberdade absoluta porque nós não temos o conhecimento. Só para ilustrar a questão da droga aí, Hélio, qualquer que seja ela, veja, a sua liberdade se encerrou no momento em que você decidiu usar a droga. Só para não deixar passar. Beleza? Ou que outra pessoa tenha te dado. Ok. Você aceitou. Okay. Não. Eu entendi. Ok, entendi. A pessoa, né, te induziu, ou a pessoa te obrigou, ou etc. Ok, entendi. Mas veja, culturais, por exemplo, nós usamos muitas vezes drogas por questões culturais, e que muitas vezes a gente não percebe que isso está te cerceando a liberdade, porque você... Entendeu? Entendi, sem dúvida. Né? Mas então, veja, assim, é amplo, né? Deixa eu pegar o exemplo da faca aí da mão lá do Hélio, né? Se eu pego a faca e vou descascar uma laranja é uma coisa, mas se eu for agredir uma pessoa, aí minha liberdade começa a ser cerceada em função do livre-arbítrio. Veja, isso é tudo no campo teórico, porque no campo prático essa restrição não existe. Ok? Você está falando de quê? De que a minha liberdade foi cerceada pelo fato de eu usar a faca para avançar para cima de um ser humano? Isso. Ou de um animal que seja, né? Isso. Essa nós estamos discutindo no campo teórico. No campo prático, as coisas acontecem. Nós cansamos de ver isso em jornal, revista e etc. Não, tudo bem, mas esse ato dele de ir contra um ser humano vai trazer consequências que irão tolir a liberdade dele. Ok, mas nós não estamos falando aqui do depois. Nós estamos falando aqui do momento. Eu estou pensando nessa troca de ideias aí, está me ocorrendo o seguinte: a liberdade, ela passa muito, pelo menos no meu entendimento, pela possibilidade de escolha, entendeu? Eu tenho liberdade porque eu tenho possibilidade de escolher. Nesse exemplo aí da faca, eu tenho a possibilidade de escolher descascar a laranja, ou agredir alguém, ou cozinhar com ela, e para tudo nesse mundo, eu tenho sempre que fazer escolhas, né? O conhecimento te ajuda a fazer escolhas. Exatamente, o conhecimento é fundamental nessa hora, né? Exatamente, Raquel, exatamente. Só que nós estamos colocando aqui, veja, numa situação individualíssima, tá? Ou seja, é você. Por isso que nós colocamos aqui a questão do pensamento, né, que até o Xande estava falando, certo? Por quê? Porque no pensamento, né, numa situação hipotética, dentro da sua cabeça, tudo pode acontecer. Na verdade, dentro da sua cabeça é onde tudo acontece. Depois que você acalentou, alimentou o que você está pensando, aí Emmanuel traz, né, naquele livrinho nosso lá, Pensamento e Vida, né? Depois que você acalentou o seu pensamento, adornou ele bonitinho, ele passa a virar uma ação. Mas, né, como nós estamos discutindo aqui, até esse momento, nós temos a liberdade. Ele é nosso. Nós temos relação com quem? Com nós mesmos. Olha como é que é legal, Alexandre. Com quem que você discute, Alexandre? Na hora que você está ali tentando tomar uma decisão, se você vai ou não vai fazer uma determinada coisa. Eu comigo mesmo. Não é? Então, até aí nós temos uma vida de relação. Foi boa essa. Então, nós não temos, aí voltando de novo, né, nós não temos essa liberdade absoluta.
Por quê? Porque, como diz o Hélio ali, né, à medida que eu cresço, que eu vou evoluindo, eu vou unificando essas minhas ideias. Estou falando aqui, aí, se você quiser entrar na área da psicologia, depois você chama o João e pede para te explicar, porque eu não vou entrar nisso, não, sabe? Isso é coisa de doido, né? O cara que tem pensamento único, que esse troço todo, não é isso, não. Eu estou falando que você vai refinando, né, pela sua cultura, pela sua educação, vai entendendo as coisas que estão acontecendo e vai tendo uma simplicidade maior nos seus pensamentos. Hoje é uma briga danada, na hora que você pensa em uma determinada coisa, logo daqui a pouco você está pensando outra. Bom, eu sou assim, falando de mim, né? Daqui a pouco não concordo comigo mesmo, não, eu estava errado, não, não, passa 10 minutos, não, estava certo, era isso mesmo, confusão. Né? Mas então, estamos tratando disso. Vamos dar um salto para fora agora e vamos ver como é que né? Como é que vinha esse negócio da liberdade. Das coisas mais conhecidas, tá? Que eu vou tratar aqui, bem conhecidas. Eu acho que todo mundo, né, já leu bastante aqui na escola a respeito disso. Não é isso? Todo mundo já chegou aí, não? Sim. Não é? Depois da Copa, esse lema mudou. Beleza. Mas aqui, tá certo? Aqui, nós vemos o quê? Que essa é um ponto fundamental na discussão do homem, na filosofia, etc., e nas relações sociais das pessoas, ok? Então, e aqui tem a data, mais ou menos aí o Sebastião depois confere para a gente, aí a data que eu achei foi a data em que o cara falou mais ou menos a primeira vez, não tem muita certeza, por isso aqui está em torno de, né, 1644, 1791, tá? Que é dessa conversa aqui. Mas aí, seguindo em frente, para a gente não ficar aqui, que não era aqui que eu quero parar, outra coisa que a gente conhece também, de novo, mais um tema, no mesmo assunto, tá? Da liberdade, das pessoas pensando livremente e chegando às suas ações. As ações, né, como eu estou falando, cada um o Chant falou, responsável pelas consequências, né, que estão lá. Mas não é essa questão que nós estamos querendo trazer. Nós estamos querendo trazer a questão da liberdade. Liberdade. Então, nós vimos aqui que dentro da cabeça, né, o Hélio trouxe a questão ainda, né, de alguma coisa externa que possa cercear essa liberdade mesmo de pensamento, né? Então, assim, existem, mas vamos aqui no plano feliz da coisa. Bom, chegamos aqui. Lá na primeira imagem, eu trouxe essa imagem aqui. Né? Tem até uma obra famosa, espírita. Quem é que vai lembrar o nome aí? Ninguém, Cadê a gente? imagem? Cadê a imagem? Está aparecendo, não? Não. Só está aparecendo seu rostinho lindo. Apareceu a imagem. Para mim, apareceu a imagem. É o Isso. Ícaro. Isso. É o Ícaro Rede Viva. Muito bem, Fred. É isso mesmo. Né? Ah, está aqui, está aqui. Isso. Você está com latência aí na sua comunicação, Alexandre. Mas, então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse tema, que eu acho interessante, que eu trouxe quando aparecer aí, eu vou pedir alguém para ler para a gente. Apareceu? Apareceu. Você lê para a gente, Ana? Leio, sim. Ícaro era filho de Dédalo e de uma escrava de Perséfone, deusa das ervas, flores, frutos e perfume. Expulso de Atenas por matar o seu sobrinho Perdix, Dédalo refugiou-se na ilha de Creta, juntamente ao rei Minos.
após o nascimento de Minotauro, fruto dos amores entre Pacifai, né? Pacífica aí. Mulher de Minos, e um touro divino. Ele e o seu filho Ícaro construíram o labirinto do Minotauro, no qual aprisionaram um monstro. Tempos depois, o Minotauro foi morto por Teseu. Após a morte do Minotauro, Dédalo ficou preso juntamente com seu filho no labirinto. Ambos construíram, então, asas artificiais a partir da cera de abelhas e penas de pássaros de diversos tamanhos, materiais disponíveis no chão, moldando-as com as mãos para ficarem como asas de verdade. Dessa forma, conseguiram fugir do labirinto. Antes da fuga, Dédalo alertou ao filho que não voasse muito perto do sol, para que o calor deste não derretesse a cera das asas, e nem muito perto do mar, pois os respingos das ondas poderiam deixar as asas mais pesadas. No entanto, Ícaro não ouviu os conselhos do pai, e, tomado pelo desejo de voar próximo ao sol, teve as asas derretidas, acabando por cair no mar Egeu, onde afogou-se na área que hoje leva o seu nome, o Mar Ícaro, perto de Icária, uma ilha a sudeste de Samos. Então, Ana, o que você acha que tem de liberdade aqui? A liberdade de escolhas, primeiro, né? Da criação, porque eles se utilizaram de materiais existentes para a construção, né? Então, tiveram a liberdade, utilizando a criatividade para fazer isso, né? Que é aquilo que você falou, é o pensamento onde nós somos livres, e lá tem-se uma construção e fizeram. A partir deste momento, a liberdade já começa a ser tolhida, né? Porque um depende do outro para a execução da tarefa. E eles dependem de que ela tenha sucesso para que eles possam sair do labirinto, né? E Dédalo fala para Ícaro, mas ele tem a liberdade da sua escolha, né? Que foi não ouvir o pai. Então, livre aqui mesmo é só pensamento. Ana, eu vou propor uma interpretação aí, aliás, para a Ana, para todos, né? E aí, gostaria que vocês me ajudassem. Qual que é a proposta? Veja, Dédalo cometeu um crime, ok? Ele, então, vai para uma ilha, e nessa ilha ele constrói um labirinto. Olha a situação, Ana. O indivíduo cometeu um crime, e depois desse crime, ele vai para uma ilha, e nessa ilha ele constrói um labirinto para aprisionar um monstro. Ok? Ok. Bom, depois que esse monstro morre, ele, que criou o labirinto, se vê preso no mesmo labirinto. Junto com quem? Com o filho. Com o resultado das suas ações, vamos dizer assim. Muito bem. Não fosse só isso, ele, através da inteligência, como você colocou muito bem, resolveu achar uma solução para sair desse labirinto. Só que qual que é a questão? Ele se valeu de materiais, de recursos, de possibilidades que estavam, eu coloquei aqui, no chão.
coletou aquelas coisas que estavam disponíveis, mas que eram precárias, para que ele pudesse ter liberdade. Obviamente, funcionou à primeira vista, mas, como nós falamos, né, lá atrás, os espíritos falaram para a gente, ó, a liberdade é uma via de mão dupla. Então, você tem uma relação com A e uma relação com B, ou com o sol e com o mar. Você não deve chegar perto demais de um, tem que chegar perto demais do outro. Mas você tem a liberdade, tanto que você consegue voar. Mas a questão que me chamou a atenção foi qual é a matéria, qual é o recurso que nós estamos utilizando para nos tornarmos livres. Pois é, como ele, às vezes nós estamos pegando o que está no chão, né? E aí a gente não consegue ser livre. Porque ficamos no labirinto das nossas criações, né? E geramos. É o corpo. Né? E geramos. Fala, Paulinho. Paulinho? Você me trouxe esse conceito aí, me fez pensar que hoje a gente utiliza o corpo para sair do labirinto onde nos colocamos, né? Que a Ana lembrou aí claramente, né? Então, se a gente não utilizar bem desse corpo, a gente pode falhar também. Que é o que normalmente acontece, né, Paulo? Só que, assim, veja, esses materiais que ele fala aqui, ceras de abelhas e penas de pássaros, é engraçado, né? Porque os pássaros voam, os pássaros têm essa liberdade. Então, aqui você pode viajar na história, né? Assim, as penas dos pássaros podem muito bem ser o quê? Os ensinamentos daqueles que já têm liberdade. Não é verdade? E a cera da abelha? A abelha é um inseto extremamente trabalhador, extremamente organizado. Que também voa. Que também voa. E você está se valendo do recurso de outro ser. Mas, veja, e ele coloca aqui, muito bem colocado, moldando-as com as mãos para ficarem como asas de verdade. A despeito de ter o recurso, se você não entrar com o seu trabalho, nada feito. Ok até aí? Acho interessante essa parte aí do voo, né? A gente Pra vai mim ter tá que bom. voar com as asas da gente, né? A gente não vai conseguir voar com a asa de abelha, a asa do Chico, a asa do Emmanuel, a gente vai ter que criar asa, né? É isso aí. E aqui? Salomão, Pois não. acho que você deixou escapar uma palavrinha que está aí após a asa, né? Artificiais. Uhum. Né? Porque nós não vamos a lugar nenhum artificialmente. Né? Nós temos a coisa tem que ser nossa nessa questão. Né? Tudo que é artificial é perene. Né? Então, quer dizer, se eu baseio a minha Ao liberdade... contrário, não Ao é contrário. perene. Não é desculpa. perene. Transitório, desculpa. Né? É perecível, eu não quis dizer perene, é perecível. Porque nós não vamos conseguir construir a nossa liberdade em cima de coisas artificiais.
de coisas falsas. Né? A asa dele ali, apesar que ele construiu, mas ele construiu não é com os seus recursos. Né? Então, a artificialidade não leva ninguém a nada, não. É isso aí, Sandro. A questão... Só uma coisa que hoje me ocorreu muito fortemente, né? Que a nossa saúde, ela tem a base no espírito, né? Então, assim, tudo isso que vocês estão colocando aí, da artificialidade, de buscar no outro algum recurso e tudo, mas tudo está dentro, não está fora, né? Tudo está dentro, tem que ser trazido para dentro, internalizado, para que haja um resultado, haja produção dessa asa, seja o que for, para que o espírito alce os seus voos, né? Então, eu lembro do Pensamento em Vida, que a base da nossa saúde é o pensamento, né? Se o nosso pensamento ele está falho, né? Ele está negativo, não está bem conduzido, gera doença no nosso corpo. E quem é o ser pensante? É o espírito. Então, toda a base nossa está dentro desse espaço que somos nós mesmos, né? É isso aí, pô. Bom, gente, vamos seguir rapidinho, porque senão nós não vamos ler o principal aqui, a cereja. Você quer ler aí, Paulinho, para a gente? Por favor? Deixa que eu leio. Ok. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Paulo em Gálatas. Quer comentar, Rose? Eu não devia ter oferecido para ler. Estou brincando. Mas é interessante, né? Porque a gente estava com o jardineiro aqui, eu tive que sair lá, eu perdi um pedaço do estudo, sabe, Salomão? Eu estava no começo, mas aí agora eu cheguei e peguei esse pedacinho que o Paulinho estava falando e tal, e o comentário do Alexandre. Eu não sei se eu vou repetir alguma coisa que vocês já falaram, né? Essa questão do dar ocasião à carne é justamente a liberdade para a gente vivenciar só o que é da vida terrena, né? Não usar a liberdade para vivenciar o que é passageiro, né? O Sandro falou aí, né? O que não é perene, né? O que é perecível. Porque a nossa tentação é muito grande de usar a liberdade para o que é perecível, para o que é passageiro, né? Para usufruir, a gente costuma dizer aproveitar a vida, né? Quando você pensa em aproveitar a vida, geralmente o que vem à mente são ações que têm a ver com o que é passageiro aqui na Terra mesmo, né? Não se usa falar de aproveitar a vida, exceto pessoas que já refletem alguma coisa, né? Vai aproveitar a vida para estudar, para aprender, para ser melhor. Isso aí requer um pensamento já no sentido do que é verdadeiro que a gente leva, né, dessa vida. Então, quando Paulo fala servir-vos uns aos outros pela caridade, é justamente porque o primeiro mandamento, né, é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo. E eles resumem tudo ao próximo como a si mesmo, né? E se eles resumem tudo, é servir um ao outro com a caridade, é viver o amor, né? E a liberdade é estar nesse amor, né? A verdadeira liberdade está nesse amor por nós mesmos e pelo outro. Mas agora já falei demais, deixa você continuar. Ótimo, Rose, muito obrigado. Gente, aqui nós voltamos de novo àquela questão lá de cima, da relação. Veja, não é a questão da relação. Não é a questão da minha liberdade ser cerceada porque tem alguém comigo. É o contrário. É usar dessa liberdade porque tem alguém comigo.
Agora, usar como? Aí Paulo fala, servi-vos uns aos outros pela caridade. É dessa forma que nós estamos nos valendo da nossa liberdade? Ou é, como diz a Rose, aqui em cima? Seguindo. Não dá tempo. Pois Emmanuel fica bravo comigo. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra, em variados setores da evolução humana. Os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Liberdade dos dois lados. De uma forma, de outra, a gente sabe das dificuldades, etc. Mas o recado de Paulo permanece. Qual que é o significado de mordomo aí? Mordomo é aquele que não é o dono da casa, mas faz às vezes. Ele recebe a incumbência de cuidar da casa. Beleza. Foi? Foi. Beleza. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. É o primeiro trecho da passagem de Paulo. Certo? Né? O que semeia na carne é, Paulinho? Paulinho saiu. É carne. Não, tá aqui, Eu estou aqui. Repete, por O que favor. semeia na carne é? Que semeia na carne? A Ana respondeu aí. Responde, Ana. É carne. Semeia na carne é carne. Isso. Né? Então, o trecho de Paulo, aqui atrás, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. A matéria, né, gente? A carne aqui. As questões materiais. Tranquilo. Ok? Seguindo. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Vocês estão entendendo a inversão do sentido daquela faca que o Alexandre que trouxe para a gente? Nós estamos ainda, nós, espíritos, né, benitosos, eu, né, que o Alexandre já evoluiu, o Alexandre está no outro nível, mas ainda ligamos os nossos pensamentos muito a esses propósitos negativos. A nossa liberdade, basicamente, é o que Paulo fala, está em semear na carne. O que os espíritos falam para a gente, lá atrás, seja no livre-arbítrio, seja naquela outra questão, é a liberdade que nós temos de pensarmos e agirmos. Agora, a questão mais sublime é a liberdade de escolher o que nós vamos fazer. Então, se a Ana me chama a atenção de um determinado problema que eu tenho, e eu tento aviltar a exortação que ela fez a mim, no intuito de ajudar,
eu semeio na carne todo o princípio de liberdade que eu tenho. Estando a Ana... Entendi não. Veja. Entendi não. Vamos de novo, devagar, Alexandre. Vamos lá. Espírito superior falando, chamou, os inferiores. aqui. A Ana chamou a sua atenção. Beleza? Todo dia. Beleza, normal, padrão. Faz a mesma coisa. Né? E com razão. Beleza? André chamou a minha atenção. Eu não concordei. Mas eu não concordei porque eu usei a minha liberdade, inclusive, para gerar argumento contra a exortação dela, como diz aqui, Emmanuel, aviltando o princípio do Evangelho. Beleza? Roubando, adulterando, né? Mudando, para que eu continue semeando na carne. Ou seja, para que eu continue sendo aquele mesmo irresponsável. É porque você falou semeando a liberdade na carne. Isso. Eu não entendi isso. É porque a liberdade é que eu tenho. É aquilo que é bacana da liberdade. Não é a ação em si. Como você falou, nós agimos. Todo dia nós agimos. Eu levanto, acordo ou não acordo, eu tomo café ou não tomo café, eu tomo leite ou não tomo leite, eu vou trabalhar ou não vou trabalhar. Até aí vai. A questão é quando eu tenho que decidir as coisas boas. Ou, por exemplo, Alexandre, o primeiro ação para que eu possa aceitar o ensinamento que a Ana trouxe é o perdão. Se eu não entrar com a minha liberdade de perdoar, eu sou livre para perdoar, você concorda? Claro, óbvio. É? Eu sou livre em tudo. Isso. Se eu não sou livre, se eu não uso a minha liberdade de perdoar o que a Ana está falando comigo, que é uma admoestação, né? Que a gente ouve mais, tá certo? Uma correção da minha conduta, e eu acho que aquilo é uma agressão, como é que eu vou resolver? Você vai continuar semeando na carne. Vai ficar do mesmo jeito. Né? Você não parava para pensar, para ver se o que ela está falando é coerente ou não é? Pois é, mas aí já era. Fala, Rose. Eu me lembrei, Salomão, a Joana de Ângeles, ela fala para a gente... me perdi. Na hora que o Alexandre estava falando, eu pensei. Acerca dessa questão da liberdade, sim. Ainda, você deu um exemplo, a Ana chamando a atenção, falando com o Alexandre, falar com você, né? Ainda que o outro não tenha razão no que ele está dizendo, é um ponto, primeiro, um ponto para se pensar, né? Quando a pessoa te aponta uma questão, é importante que se a pessoa aponta para mim alguma questão, é importante que eu avalie. A Joana de Ângeles, ela fala uma questão, né? Se a gente não busca se conhecer, aí a gente também pode ficar como se fosse uma bandeira ao vento, né? Um vem e fala uma coisa, aí você vai para o outro lado. A outro vem e fala diferente, você volta para aquele lado. Então, me lembrou isso. A liberdade também, para exercer a liberdade, é preciso ter o trabalho do autoconhecimento. Né? Perfeito. É o texto aqui de baixo, que a gente gostaria de frisar de novo, o maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. E eu achei bonito nessa frase, porque ele deixa bem claro, a independência relativa. Isso também é outra coisa muito importante. A nossa, como é que fala? A nossa felicidade é relativa tão quanto essa nossa liberdade. E à medida que nós vamos avançando na nossa liberdade, nós vamos ganhando a felicidade incondicional depois, né? Nós teremos felizes um dia, mas aqui na Terra ainda isso não pode ser falado, que nós somos assim, totalmente felizes. Alex, apaga a luz. Oi. Pode falar, Jaque. Jaque? Foi sem querer.
Tudo bem. Entendi. Tá bom. Então, gente, Xande, um ponto que eu gostaria só de frisar aqui é que aquela frase do Chico, para mim, que eu acho maravilhosa. Aos outros dou o direito de serem como são. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Boa. Continuando. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhantes faculdades nas relações comuns. Isso. Ou posso alterar o curso da minha história. Essa é a liberdade. Ninguém vai tirar essa liberdade. Essa liberdade é nossa. Se eu, no trato com a Ana, ficar apenas brigando, vou continuar do mesmo jeito. Mas o dia que eu ouço, tenho o perdão para ouvir aquilo que ela está trazendo para mim, então não penso, eu perdoo, recebo, aí eu penso. Seguindo. Não dá tempo. Cadê? Cadê o mouse? O mouse sumiu. Leia, Alexandre. Virtudes. É forçoso reconhecer, porém, que são muitos raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Liberdade é uma virtude? Ele está colocando aqui que sim. Uau! O uso, né? O uso dela, né? É uma virtude. Saber usá-la. Caramba! Seguindo. Ok, gente? Todo mundo caladinho e tal. Entendeu? Meu mouse aqui que está desaparecendo de vez em quando. Está difícil aqui. Pronto. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Bateu aí? Todo mundo exigindo seus direitos. Não é isso? Seguindo? São os meus direitos. Eu sou melhor, né? Cadê os deveres? Mas vamos lá. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Então quer dizer que Deus ainda dá um toque na gente, né? Observando-lhes a conduta, né? Sempre. O Pai, Deus concede para nós relativa liberdade, mas dá um toque, olha o que você está fazendo, olha o que você está aprontando. Olhando o lado negativo, né? Então, olhando o lado negativo da minha conduta. E olhando o lado positivo. Deus dá o toque através dos mensageiros, né? Sem dúvida.
das penas que caem, né, Ana? Lá na ilha. Nós estamos lá no labirinto e vê aquele monte de pena caindo. Exatamente. É isso? É isso aí. É. Voamos longe agora. Essa foi boa. Ai, meu Deus. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência à expressão de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Ô, Salomão, o senhor, na posição de expositor da noite, fazer uma pergunta aqui. Não falando nós espíritas, não, falando nós, a humanidade como um todo, né? Você acha que nós podemos usar a desculpa de que não sabíamos? Volta atrás aí. Volta um aí atrás. Deixa eu atrasar seu estudo. Não, eu não. Aqui. De onde se acham aqueles que se valem... Só essa primeira frase, né? De onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Então, aí volta lá, pode voltar para frente, né? Então, raríssimas são as criaturas que se sabem valer do sentido da independência às expressões de voo espiritual. A humanidade como um todo, nós podemos falar assim, eu não sabia. Nós podemos dar essa desculpa? Ô, Xande. A lei está escrita na nossa consciência. Certo? Mas, então, quer dizer, eu já estou respondendo, né? Mas é um negócio assim que, às vezes, a criatura ela se tampona, ela se envolve no dia a dia, a mecânica da rotina, às vezes há muitas ações no mal, sabe? Aí, de repente, com muitas histórias da literatura espírita, histórias pequenininhas, para dar exemplo a gente, o cara chega, meu Deus, não sabia disso, ai. É assim que funciona? Não, peraí que agora eu vou fazer, peraí que agora eu vou dar conta. Não me faz mal agora não, deixa eu resolver a minha questão. Né? Muita coisa acontece assim. Mas é uma coisa para a gente pensar no nosso dia a dia, né? Pelo amor de Deus. Mas isso é individualíssimo, viu, Chat? Isso é individualíssimo. É como você falou, isso aí está na consciência de cada um. Cada um é que vai saber explicar isso. Mas nosso tempo já deu. Eu queria aqui agradecer. Não terminou, não? Hã? Falta mais um, não? Não, aqui acabou. É? O Salomão. Deixou as reticências grandes aí. Deixa eu só comentar aqui uma figura que me ocorreu. A gente vê essa questão da liberdade quando a gente lembra de Paulo, que mesmo encarcerado estava livre, né? Mesmo cerceado, né, fisicamente, né, corporeamente, ele estava livre, né? E o próprio Jesus, né, preso num corpo de carne, mas completamente livre, né? E são exemplos para a gente aí, né? A gente está longe, mas são exemplos que mostram que é possível, né? Que a gente tenha que se esforçar mais nesse processo. Com certeza, assim, para não precisar, né, Raquel, chegar nem tão longe como Paulo e Jesus, a gente vê o Chico trabalhando. Exato. Teve um momento que o Divaldo, né, estava falando, dessas brincadeiras que às vezes ele falava assim, gente, seguir essa doença, porque o Chico sempre teve muito doente, né? Era cardiopata, ele tinha doenças oftalmológicas sérias, né? E aí o Divaldo falou, gente, seguir essa doença do Chico é terrível, o homem trabalha demais. Então, o Chico usava
toda a liberdade que ele tinha em favor do outro. É a transformação dos espinhos em bênçãos. Exatamente. Né? Exatamente. Você colocou aí. Exatamente. Emmanuel não deixa passar uma linha. Assim, a questão nossa é ler com cuidado, né? Ter a atenção na leitura. Mas está tudo aí. Muito obrigado, gente. Valeu demais. Bom demais, né? De poder conversar. Valeu, Xande. Eu que agradeço. Você que eu passo? Não,